Boa noite, estamos de volta. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui depois de um dia cansativo de trabalho. As reformas têm desgastado bastante a gente, mas graças a Deus temos tido bastante saúde para completar a obra. Ele tem estado conosco, tem nos dado saúde e devemos ser muito gratos a Ele por causa disso. Ele tem nos abençoado imensamente. Possamos sempre estar firmes na presença, na obra, e não apenas na obra no templo, que possamos estar firmes na obra de ganhar pessoas, de ganhar vidas, para que possamos buscar mais soldados para a batalha. Então iremos orar, como é o nosso costume para começar os nossos cultos. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada dia. Obrigado porque o Senhor tem nos dado força para continuar no caminho, mesmo que esteja sendo difícil. Já não estamos quase suportando mais a ausência dos irmãos, mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado. E dê inteligência ao pastor para que a palavra dele entre os nossos corações, de igual modo que o Senhor receba os nossos louvores. Coloque em nós um coração propício para receber a Tua palavra, Senhor. Possamos fazer crescer o trigo e não que sejamos joio. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém.
está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado seja a honra, seja a
uma vez vamos cantar. Poderoso Deus. E amados, boa noite. Nós estamos mais uma vez nos apresentando diante dos irmãos para que, de alguma forma, Deus possa nos ajudar a atravessarmos juntos, esse período em que a distância tem machucado o nosso coração, mas que, de alguma maneira, Deus tem suprido essa distância com a proximidade através da palavra do Senhor. Eu espero que você esteja aproveitando bem, possa estar sendo edificado, estar sendo nutrido, alimentado pelas mensagens que têm sido apresentadas diante dos irmãos através dos servos de Deus que aqui têm se colocado à disposição do Senhor. Então nós hoje vamos conversar sobre... não seria bem um assunto, mas uma situação. O título da nossa mensagem hoje, ela não é novidade, pelo menos para nós da igreja. Ela é Nos Campos do Senhor. Mas eu gostaria de fazer uma abordagem diferente, deixando aqui bem claro para você o quão preciosa é a sua vida, o quão importante é você dentro dos planos de Deus. Mas antes vamos orar para que Deus nos direcione, para que Deus possa usar este momento para instruir o meu e o seu coração. Amém? Vamos orar? Pai maravilhoso, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade renovada de falar, ó Deus, no nome de Jesus, nos planos de Jesus, acerca de Jesus e acerca, ó Deus, do grande projeto que há de se cumprir na minha vida e na vida de todos aqueles que adoram o Senhor. Ajuda-nos a compreender pelo Teu Espírito a palavra que será ministrada ao nosso coração hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Mateus, no capítulo 13. Nós vamos contextualizar a mensagem. Vai ser dos versículos 24 até o 29 e depois do 36 ao 43. Se bem que agora eu vou ler de 36 a 43. Depois, nos comentários, na abordagem, nós vamos voltar ao início onde Jesus anuncia a parábola e depois aqui a leitura nossa já é da explicação, para que você possa então estar assim totalmente, como eu poderia dizer, contextualizado, você possa ter a visão mais ampla do que está acontecendo. Vão acompanhar comigo então a leitura da palavra do Senhor, Mateus, capítulo 13, a partir então do versículo 36. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente,
onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então aqui nós temos, como há 2 semanas atrás, fizemos menção de uma parábola. Aqui é a parábola seguinte, e esta agora nos fala do joio e do trigo. Você já deve ter ouvido uma infinidade de vezes parábolas, né? Ou então sermões que fazem menção a esta palavra. E eu não quero ir muito distante disso não, mas eu gostaria hoje de pensar exatamente nessa semente plantada por aquele que semeia. No versículo 37 até o 39, nós temos aqui os personagens desta parábola. Nós temos Deus, o homem bom, o homem mau, o diabo, o local da semeadura, os ceifeiros, que aqui são personificados de forma que Jesus vai dando nome a cada um daqueles personagens, o que eles representam e o que será feito no final de todas estas coisas. Eu creio que nesses momentos em que nós estamos passando por esta privação do aconchego, do abraço, daquela confidência bem pertinho do ouvido, né? A orelha, daquele aconchego no ombro do irmão quando a semana não foi tão boa. E, é claro, oportunamente o inimigo sempre coloca pessoas para nos falar de cenários derrotistas, para nos desanimar, para às vezes tirar de nós as poucas forças que nos restaram depois que nós deixamos, né, de nos fortalecer no calor ali da comunhão da igreja reunida no templo. Então eu quero te lembrar quem é você e por que você é tão importante, por que você é alguém que chama tanto a atenção do Senhor e que Ele quer que você tenha tanta consciência e convicção do seu chamado. Então, o primeiro alerta que eu gostaria de fazer a você, olha com atenção para ver se aqueles que, de repente, sejam os arautos, né, os anunciadores das coisas difíceis, dos tempos de penúria, se de fato são joio ou trigo. Porque, apesar de serem semelhantes, a Escritura ela nos diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore ou a planta. Se você tem alguém perto de você que te dá força, te motiva a permanecer no caminho, mesmo ele sendo um caminho difícil como é a jornada cristã, se é alguém que te estende a mão, te apoia, se é alguém que consola o teu coração com palavras vindas da palavra de Deus e não de sabedoria humana, então possivelmente você tem aí trigo ao seu lado. Mas se é alguém que mesmo usando de palavras extraídas da Escritura, mas tirando elas do contexto, fazendo com que muitas vezes você fique pensativa sobre se é ou não conveniente continuar a caminhada, talvez você tenha aí joio. E vamos entender por que isso seria um erro até aceitável, mas nem por ser aceitável ele deixa de ser perigoso. Vamos pensar na parábola. Olha como Jesus expôs essa parábola. Tente identificar em que circunstância, de repente, você pode se achar vivendo uma realidade dessa semelhante. Ele, então, versículo 24, está a expor: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no campo. Veja bem, o homem semeou boa
semente no campo. Quem é este que semeou? Na explicação, ele diz aqui: aquele que semeou é o Filho do Homem. Então, aquele que foi responsável por plantar boas sementes é o Filho de Deus. Ele, como nós podemos aplicar de forma geral em tudo aquilo que nós entendemos, conhecemos e sabemos de Jesus, ele sempre foi muito criterioso. Deus não faz nada por acaso. E se você foi plantado, querido, nos campos do Senhor, pode saber que você é uma semente preciosíssima, porque ele escolhe daquilo que ele tem de melhor para que os frutos que ele possa colher sejam também os melhores frutos. Então, a ação de plantar é de Jesus. O Filho do Homem é aquele que semeou. E a boa semente é você. E ele plantou essa boa semente no mundo, que é como nós falamos por vezes, que é o nosso campo missionário. Nós fomos chamados para ser sal e luz no mundo, em trevas, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Mas eles verão essas boas obras aonde? Quando eu estiver no céu? Não. Eles verão enquanto eu estiver aqui no mundo, enquanto você estiver no mundo. Então você é a boa semente. E aquele que te plantou, aquele que colocou você na família onde você está, no lugar, no bairro onde você está, no trabalho onde você está, na igreja onde você se reúne, certamente Deus tem consciência de que o tipo de semente que você é vai dar os melhores frutos no lugar aonde Ele colocou. Então agradece a Deus que te plantou aonde você está. E estando nessa parte peculiar do mundo, faça aí a obra do Senhor. Faça aí aquilo que Deus planejou para você ser bênção, sendo um tipo de fruto específico, agradável a Ele, no lugar e junto àqueles em que você está. Então não despreze o ato do Senhor ter te plantado onde Ele te plantou. E agora, olhe para a sua vida como sendo uma dádiva, uma bênção de Deus. Você não é uma semente aleatória. Se você olhar com carinho para o texto, Jesus nos diz assim de uma forma bem clara: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. No início da parábola, ele diz assim: o reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente. Então você foi semeado. Você não caiu da sacola, você não caiu de um galho pendente, você foi cuidadosamente selecionado por Deus e colocado aonde era do interesse dele para cumprir os planos dele, a vontade dele e alcançar os objetivos dele. E quando você faz isso, você terá cumprido então a sua missão e estará alegre e feliz, porque você conseguiu cumprir aquilo para o qual Deus te preparou e Deus te separou. E há bênçãos em ser esse tipo de semente. A palavra do Senhor, ela nos mostra, lá em Jeremias 17, versículos 7 a 8, ele diz assim: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Presta atenção nesse versículo 8. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende suas raízes para o ribeiro.
Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar frutos. Foi plantada, foi semeada, foi colocada naquele lugar especial pelo Senhor. E ali aonde o Senhor te colocou, semente abençoada, haverá toda a provisão necessária para que você cresça bem e dê bons frutos. Mas, pastor, o texto fala do joio. O joio vai matar a semente. Não vai, não. O joio, ele é claro, assim como qualquer planta plantada junto a outro, eles competem pelos nutrientes. E pode ter certeza que o joio, ele vai brigar pelo que é melhor para ele também. E que talvez seria também melhor para você. Não terá o mesmo proveito, mas ele quer do seu alimento. E é interessante quando nós lemos a parábola, nós entendemos que este joio é colocado propositalmente ao lado da boa semente para enfraquecê-la. Se há alimento suficiente para 2, ótimo. Mas aqui o agricultor, ele provê alimento suficiente para a boa semente. E se agora tem 2 para o alimento que era para uma, então a ração é dividida. E o joio divide a atenção. Ele ocupa o espaço. E ele, assim como também o trigo, a boa semente, ele se nutre daquele solo. Só que a boa semente produz boas coisas. E o joio não produz nada. Então, olha só. Assim como Deus foi criterioso para colocar você como boa semente em determinado lugar, não é por acaso que o maligno também colocou o joio em algum lugar específico. Porque ele não tem interesse que você cresça saudável, que você prospere, que você dê bons frutos. E ele vai fazer sombra, ele vai tentar se apropriar do alimento que é seu. Na verdade, se ele pudesse, ele iria retirar tudo que é seu. Tudo que é seu. Quando olhamos o texto, nos diz aqui que o trigo brotou e se formou espiga, e aí o joio apareceu. Interessante que ele aparece justamente no momento em que o trigo está para frutificar. Até então, ambos são muito semelhantes. Agora, quando chega um momento em que Deus começa a produzir, através da obra do Espírito Santo, no coração da boa semente, aqueles frutos agradáveis a ele, aí também começa o joio a produzir aquilo que agrada àquele que o semeou, ou então a não produzir nada e ser uma sobrecarga para você, ou desgastar aquilo que seria útil para você. E é interessante que, quando você olha para a história que Jesus está contando, os servos do Senhor, ali representados, trabalhadores da seara, eles dizem assim: Senhor, mas o Senhor não plantou só semente boa? É claro que do embornal de Deus só saem sementes preciosas. Ele diz então quem foi que plantou o joio? Entende-se aqui, caso você aceite ou não, que há, assim como Deus é um Deus pessoal, há um inimigo que também é pessoal, tem vontade próprias e tem intenções próprias. A Escritura diz que a intenção dele, o plano dele em todo tempo é matar, roubar e destruir. E aqui, a forma mais fácil que ele encontrou é:
não é de ficar de longe tacando pedra na plantação, mas eu vou me infiltrar junto às sementes boas, eu vou colocar ali as minhas sementes. Então, queridos, nos campos do Senhor há boas sementes, sim, mas também há sementes que estão ali, mas não foram plantadas pelo Senhor, estão ali, mas não se identificam de forma nenhuma com Deus, parecem ser boas, mas são ruins. Isso é uma realidade que a Escritura nos traz. Então, versículo 27, os servos se dirigiram a ele e disseram: o Senhor semeou só semente boa no seu campo, então de onde veio o joio? De onde veio essa pessoa, ou essa circunstância, essa situação que foi criada, certamente? De que maneira? O que aconteceu? Quem foi o agente? Lembre-se que a Escritura diz: não lutamos contra carne nem sangue. As pessoas que essa palavra diz que aqui são joio, nem sempre, queridos, elas têm consciência disso. Nós devemos atacá-las, pastor? Não. Até mesmo porque quando os funcionários daquele agricultor falaram assim: Senhor, o Senhor quer que nós tiremos? Não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Por que isso seria possível? Porque por proximidade, as raízes se entrelaçam. Às vezes você está tão ligado, né, mesmo sendo trigo, ao joio, que se arrancar o joio, danifica o trigo. Às vezes, ao tirar aquilo que parece ser mal, até mesmo porque o Senhor diz que nós não teríamos tal habilidade, acabamos por danificar a boa semente do Senhor, que no caso você que foi plantado nos campos de Deus. Então é por isso que na igreja vai acontecer de ter sempre trigo e joio. Como nós diferenciamos? Só pelos frutos, quando eles aparecem. Pastor, devo me preocupar com isso? Deve. Porque é óbvio que você não quer ser confundido com o joio. E é óbvio que você precisa frutificar como boa semente do Senhor. E às vezes isso se torna um grande desafio, porque grande parte do nutriente espiritual que você poderia receber é drenado para outra semente que não é o trigo do campo do Senhor. Porque ele foi plantado ali propositalmente pelo maligno. Mas eu quero dizer para você que, apesar disso tudo, pode ter certeza que se nós que somos sementes, se nós não conseguirmos identificar, o Senhor sabe exatamente quem é trigo e quem é joio. Não se preocupe. Deus não vai se confundir. Deus não vai errar na medida. Aqui, a palavra ele diz assim, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar o trigo. Você pensa que aqui a preocupação é com joio? Não vamos arrancar o joio. Deus quer tratar o joio como coitadinho. Ele não quer provocar o dano no trigo. E por isso, muitas vezes, o Senhor poupa o joio. Mas até quando, pastor? Até o momento da ceifa, que aqui no caso é o juízo. Ele diz: deixe que cresçam juntos até a colheita. Então darei aos encarregados da colheita a seguinte ordem: juntem primeiro o joio e amarrem em feixe para ser queimado. E depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Então essa é a história contada. A explicação dela, ela é o fundamento
daquilo que eu creio que Deus quer deixar no seu coração. Primeira coisa, pensa, você é semente do embornal de Deus. Ele te separou como semente preciosa e te plantou. Você não está onde está, é o que é, por nenhum acaso. Então, ele, o Filho de Deus, é o semeador, que plantou eu e você no mundo. Nós estamos no mundo e sujeito a todo o mal que o mundo oferece. Nós poderemos, então, viver daquilo que Deus quer, ou poderemos nos alimentar do que o mundo nos oferece. E disso se distinguirá que tipo de semente eu e você que nós somos. Ele diz que a boa semente são os filhos do reino. Então preste atenção, querido. Preste atenção, boa semente. Deus tem prazer em você. Você é um presente de Deus para este mundo. Cumpra bem a sua missão. Um outro personagem. O joio são os filhos do maligno. Pastor, mas tem filho do maligno na igreja? Tem. E o Senhor disse que eu não preciso me preocupar com isso. A Escritura nos orienta a vigiar. Porque, por mais que você se esforce, a igreja nunca estará livre dessas sementes. Sempre existirão. Assim como entre os 12 existia um que a Escritura vai dizer que era filho do maligno, também nos dias de hoje na igreja existem. E eles sempre estarão lá. Isso para testar a minha fé, a sua fé, mas principalmente para você ter a convicção de quão bom é o nosso Deus e de quão mau é o diabo. E você nunca queira papo, amizade com o diabo. Mas, enquanto estiver aqui, cumpra a tua missão de levar a palavra. Quem sabe o joio torne-se de uma outra natureza. É possível isso? Claro. Eu já fui joio. Talvez você já tenha sido. Se nunca foi, glorifique a Deus e mantenha-se boa semente. Pastor, é possível essa transmutação, essa situação? A palavra nos diz de novo nascimento. Então, aproveite a sua condição como boa semente, cumpra a sua missão no mundo e seja trigo, alimento de boa qualidade, aonde você estiver. Ele diz que, então, o joio são os filhos do maligno e o inimigo que semeia é o diabo. Pastor, mas eu não acredito no diabo. Pobre de você. Acredita. A Escritura fala claramente sobre ele, sobre as intenções dele, sobre as estratégias dele. Haverá um dia em que os anjos, eles virão e Deus dará ordem e eles reunirão todos aqueles que são trigo, são boa semente no celeiro do Senhor. Chegará um momento em que se juntará o joio, se amarrará em feixes para ser queimado. Então, se você não tem nenhuma preocupação com essa realidade, é porque você é boa semente. Você não tem que estar preocupado com o que vai acontecer. Você tem que estar firme na fé de que você é boa semente. Então eu quero que você guarde na cabeça e no coração essas figuras, porque vai ficar mais fácil de você identificar o que está acontecendo com a sua vida. Lembre-se, há alguém que semeia boa semente. É o Filho do Homem, é Deus. E ele semeia
no mundo, aonde tanto ele semeia a boa semente, como há o diabo maligno, que semeia também neste mesmo mundo as suas sementes, que aqui é o joio. E que joio e trigo crescerão juntos. Mas chegará o momento, na época de frutificar, que se fará clara a diferença entre o que é trigo e o que é joio. E depois, no final, joio e trigo terão destinos opostos. Um vai para o celeiro do Senhor. A boa semente, a ela está descrita assim: vinde, todos vocês que estão cansados, oprimidos, como dissemos, agora vocês entram no descanso. O alívio agora não é temporário. Ou então, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança aquilo que está preparado para vocês desde a fundação do século. Isso será a palavra dada à boa semente, ao trigo. E nos diz a palavra do Senhor que aí o Senhor dirá: olha, você chegou ao final da carreira, eu enxugarei dos seus olhos todas as lágrimas. Aqui no lugar onde você está entrando, no meu celeiro, não haverá mais morte, dor, lembrança de qualquer coisa que possa te atormentar. Você, boa semente, combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé e agora está na despensa do seu dono. Aqui é o teu lugar. E o joio, pastor? A Escritura diz que foi atado em molhos e jogado na fornalha ardente. Infelizmente, esse é o destino deles. Mas o que eu quero dizer para você é que o desafio é você não se confundir com o joio. O desafio é você resistir, mesmo tendo ao seu lado alguém que te puxe para um lado diferente, alguém que venha competir com você pelos mesmos nutrientes da palavra e que às vezes distorcem a verdade do Senhor. Não adianta falar: Senhor, me livra disso, daquilo, dessas pessoas. Não, elas estarão sempre aí, querido. E nós, às vezes, não temos nem condição claras de identificá-la. Mas você não tem que se preocupar com isso. Você não tem que se preocupar com quem é joio. Você não tem que se preocupar com o que ele vai fazer, quais são as atitudes deles. Você vai conhecer no tempo oportuno. Se preocupe hoje em ser boa semente, em lembrar que você é árvore plantada junto ao ribeiro e foi plantada intencionalmente pelo Senhor. Que você vai dar frutos bons e que vai chegar um dia que os anjos do Senhor vão recolher as boas sementes e entre elas você, e vão levar para a casa e o celeiro do Pai Eterno. Uma casa preparada para você com muito carinho pelo próprio Filho de Deus. É assim que nos diz João 14:1. Deus foi nos preparar uma morada. Sua morada está lá. Seja então uma boa semente. Deixe Deus produzir através de você coisas úteis. Dê ao Senhor os frutos que Ele espera receber de uma boa semente. Pastor, mas eu sou tão fraquinho. Eu também. A Escritura nos diz que uns dão 30, outros 60, outros 100. O que não pode é ser joio, que não dá fruto nenhum, só causa dano. Na medida em que você puder, na capacidade que Deus te deu, seja uma bênção aonde você está, a boa semente.
agrade aquele que te plantou, aquele que te semeou, e aguarde o tempo em que ele te recolherá para o seu bom celeiro. Ali você terá tudo e mais do que tudo do que você necessita para passar a eternidade toda em grande alegria, em grande felicidade, na companhia de um bom semeador. E agora, seu Senhor e Salvador, seu Pai, Jesus Cristo. Que Ele te abençoe, te fortaleça e que nós tenhamos da parte dele o suficiente para podermos permanecer firmes e fiéis no propósito pelo qual Ele nos plantou onde nos plantou, cumprindo assim o nosso destino, a nossa missão e agradando ao nosso Deus. Que Ele nos abençoe e nos fortaleça nessa nossa obstinação santa, sermos sementes do bornal de Deus para abençoar o mundo e para glorificar o nosso Pai. Que Ele nos abençoe. Amém? Uma boa semana a todos.